Muito bem, doutor Oséias da Viviana conosco aqui no Linha Direta com a Justiça. E agora nós vamos dar sequência, doutor Oséias, à série de entrevistas que temos feito com candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, da secção São Paulo. Já estamos recebendo aqui, para participar conosco no programa de hoje, o doutor Mário de Oliveira Filho, que é advogado criminalista e é um dos postulantes ao cargo de presidente da OAB de São Paulo nessa eleição que acontece em novembro. Doutor Mário, seja bem-vindo aqui ao Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes. Eu, Pedro Campos e o doutor Oséias da Viviana estamos aqui para conversar com o senhor, falar sobre propostas que o senhor tem para apresentar aos advogados nesta eleição. Como vai? Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui no programa. Muito obrigado. Boa tarde, Pedro Campos, doutor Oséias Viana. Prazer estar com vocês. Pedro, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Você é filho do Pedro Campos, procurador de Justiça? Sou eu mesmo. Sou filho do Pedro Franco de Campos, procurador de Justiça, que, aliás, gosta muito do senhor, viu? Aliás, pediu para mandar um abraço. Meu querido amigo, mas olha, eu e teu pai, nós fizemos que seguramente mais de uma centena de júris no antigo primeiro Tribunal do Júri, onde hoje é o Museu do Tribunal. Eu e teu pai estamos de museu já. Mas olha, por favor, seja portador do meu abraço fraternal para o Pedro. Eu gosto muito do Pedro. Vou rapidamente, quero contar uma história. Nós tivemos um júri uma vez e o seu pai acusou, e o réu saiu condenado lá, 18 anos, 19 anos, e saímos pela mesma porta. E o réu era um homem de porte físico avantajado. Aí estávamos, meu pai e eu lá, tinha acabado o júri. Aí o Pedro falou, ô Marinho, aquele jeitão dele, eu vou sair com você, viu, porque o cara tá aí. E aí nós esperamos o réu ir embora e saímos com ele. Manda meu abraço pro papai, por favor, eu gosto Será muito dado, dele. Viu, doutor? Muito obrigado pela atenção com a gente aqui. E vai ser importante conversarmos um pouco aí sobre a história da advocacia, a importância, né, da advocacia. Eu vou passar para o doutor Oséias fazer as considerações iniciais, começar aí essa nossa entrevista. Nós vamos ter de 20 a 25 minutos, é o tempo que estamos dando aqui para os candidatos, para, claro, trazer aí um tempo igualitário para todos que estão disputando esse cargo importantíssimo. Por favor, doutor Oséias. Bom, primeiro, cumprimentar o Marinho, dizer que é uma grande alegria de estar com ele aqui, né? Dizer que é uma tradição da OAB ter criminalistas notáveis, como é o seu caso, né? De seu pai também, que foi um ícone, uma pessoa importantíssima na advocacia criminal brasileira. E você também, Mário, tem o seu nome muito bem escrito em alto nível nessa advocacia criminal, e é uma tradição da OAB que criminalistas dirigem. Nós temos muitos criminalistas que se elegeram presidente. Então, você, com sua plataforma, a sensibilidade, o conhecimento prático e vivência, informação acadêmica que você tem, com certeza tem toda uma capacidade de liderança e qualificação para poder presidir a OAB. E gostaria muito de ouvir as suas propostas, porque nós temos grandes problemas, há uma tendência muito grande agora de a OAB, às vezes, descuidar um pouco das suas finalidades primárias e envolver um pouco com as questões políticas, que, embora não seja de descartar, que isso também é um dever de também defender a democracia, mas, sobretudo, também as questões práticas da própria advocacia, da própria vivência, das agruras que passam os advogados nos dias atuais. Gostaria muito de ver as suas propostas. Aqui a minha fala é menor do que a sua. O espaço é para que você possa falar do seu plano, do que você pode trazer para a advocacia se for eleito presidente da OAB da secção de São Paulo. Doutor Oséias, muito obrigado pelo elogio a mim, ao meu saudoso pai, que morreu com 103 anos trabalhando, rígido, forte, uma coisa impressionante. E vindo da palavra de alguém que honrou tanto a magistratura como o senhor honrou, um juiz sério, um homem justo, eu fico muito feliz. Isso, na verdade, é uma medalhinha, uma medalhona que eu coloco aqui no peito. Muito obrigado. Bom, a nossa OAB de São Paulo, há uns 9 anos para cá, ela vem sofrendo um declínio muito forte na sua credibilidade, na sua representatividade. E eu tenho muita preocupação.
Nós vimos agora os episódios acontecidos com a pandemia, no qual não só o Tribunal de Justiça de São Paulo, mas o TRF3, o Tribunal Regional do Trabalho, fecharam, abriram, fizeram horários diferenciados, enfim, tudo que tinha que ser feito por causa da pandemia tinha que ser feito mesmo. Mas, estranhamente, não se chamou o presidente de uma categoria que chega a quase 500 mil profissionais. Nós somos o maior colégio de advogados do mundo, a OAB de São Paulo. Nova York é que tem o segundo maior colégio, parece-me que 117 mil. Ou seja, por que não se deu voz a um representante de 500 mil profissionais que estão esculpidos na Constituição Federal como indispensáveis à administração da justiça? A resposta é simples. É falta de representatividade, é falta de interesse, é falta de ligação, conexão e união com a própria classe, que não tem. E eu fico muito preocupado com os jovens advogados que vêm integrando os nossos quadros. Há um problema estrutural da cultura no Brasil, da educação, não só a educação familiar, mas também a educação formal, a educação escolar, que começa o problema lá embaixo, no pré-primário, e vem vindo até as faculdades. Nós tivemos uma proliferação de escolas de direito espalhadas pelo Brasil todo, uma coisa inadmissível. No mundo inteiro nós temos 1.200 faculdades, e no Brasil nós temos 1.580. E parece que agora liberaram mais 800 faculdades. Uma coisa assim, inadmissível. Essa pessoa vem para o exame da ordem, que não é difícil, não. O problema é a formação na faculdade. Então, vem para o exame da ordem, probleminha lá de múltipla escolha, o sujeito lá, se acertar metade, passa. Enfim, ele acaba conseguindo uma carteira da ordem, o que não quer dizer que ele é um advogado. Quando o cidadão passa no exame da magistratura, ele vai direto para a escola da magistratura. Ele não vai para a vara judicar. Quando passa no exame do Ministério Público, vai para a escola do Ministério Público. Aprovado no concurso de delegado de Polícia Federal e Estadual, vai para a Cadepol, vai para a Academia de Polícia. Por que essas escolas existem? Para ensinar o ofício. A faculdade não ensina o ofício de juiz, promotor, delegado e de advogado. E nós temos a Escola Superior da Advocacia, um projeto também do saudoso presidente da nossa OAB, e que, infelizmente, perdeu a sua finalidade. O Rubens Aprobato Machado deve estar virando no outubro, lá quando ele vê o que fizeram com a filha dele, a escola dele. Eu, em 1988, fundei a primeira escola de advocacia do Brasil. Foi a Escola de Advocacia Criminal do Estado de São Paulo, e a dirigi por 18 anos. É mais antiga que a ESA. Então, o que eu preciso fazer agora, eu vou ganhar essa eleição porque não tem melhor candidato que eu. Isso não tem a menor dúvida. Ninguém tem história de vida profissional, de prestação de serviço para a advocacia, sem cargo nenhum, e para a própria OAB, onde eu fui conselheiro por 6 gestões alternadas. Então, a escola de advocacia, a escola superior, vai cumprir o seu papel. Nós vamos ter residências, como existe na medicina, residência em oftalmologia, cirurgia geral, porque o médico também sai da faculdade de medicina, mas ele não sabe, ele vai para uma residência para aprimorar e aprender aquele determinado ofício. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos ter residências em advocacia criminal, advocacia trabalhista, advocacia tributária, advocacia de família. Não é para ensinar conceitos jurídicos, porque isso você tem que aprender na faculdade. É como aplicar isso no exercício da advocacia. Os protocolos que ele tem que seguir para ser um advogado ético e competente. Então, essa é a minha primeira preocupação. Uma segunda preocupação muito forte que eu tenho, doutor Oséias, e Pedro Franco, desculpa, Pedrinho, é que eu chamo seu pai de Pedrinho. Imagina, fica Pedro. Tranquilo. Uma preocupação muito grande. O Estado tem a obrigação de fornecer a defensoria pública. É obrigação do Estado. O Estado não cumpre isso. Ele não tem, talvez, verba material e humana para ter um defensor público em cada comarca do Estado de São Paulo. Você imagina, só de subseções da ordem são 254 subseções. Não tem. O que acontece? Vai, então, a OAB fazer o papel do Estado. O advogado fornece o seu escritório, fornece a sua energia elétrica, secretária, instalação, enfim, tudo. E isto a preço zero para o Estado.
quem suporta essa verba é o advogado. E a OAB destina nas suas casas do advogado, espalhadas pelo Estado de São Paulo, um espaço para receber as pessoas hipossuficientes e serem atendidas pelos advogados. Então, só para você ter uma ideia, um júri custa R$22 mil pela tabela mínima da ordem. A defensoria paga R$500 em 2 parcelas de 250 quando paga. Isso é esmola. Nós não podemos admitir isso. Em 1986, eu era presidente do conselho da então seríssima Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, que hoje, infelizmente, mas é outro assunto. E presidia a entidade um advogado chamado Antônio Carlos de Carvalho Pinto, o doutor Oséias conheceu bem, quem foi o Caíto. E nós tínhamos esse problema do dativo. Nomeava o advogado dativo e ele não podia declinar da nomeação porque seria falta ética. Nós, então, fizemos um estudo e não dá para continuar desse jeito. E fomos falar com então, o secretário de Justiça, doutor José Carlos Dias, e com então, o governador, o Franco Montoro. Não precisamos receber, não é possível. Um advogado tem 100, 150, 200 nomeações dativas e precisa viver, ele está vivendo para fazer defesa dativa. Não teve acordo. Nós, então, entabulamos uma greve e conseguimos parar a defensoria dativa por quase 60 dias, 2 meses. Quando começou a pipocar presídio, porque não tinha julgamento, não tinha tribunal do júri, não tinha apresentação de defesa prévia à época, não tinha alegações finais, recursos de apelação, contra-razões, os presídios começaram a pipocar. Então, nós fomos chamados novamente e daí surgiu, pela primeira vez na história do país, né, o primeiro convênio entre o Estado e a advocacia. Como a Crimesp não tinha identidade e capacidade jurídica para assinar o convênio, então a ordem foi chamada, veio a reboque e assinou porque tinha que ser a ordem assinar. Então começou daí o advogado a receber. Está na hora de nós esgotarmos todas as tratativas com a Defensoria Pública e com o governo do Estado. Ou não era condignamente, nós vamos fazer isso a exaustão, mas não é exaustão de anos, não. Nós temos aí 6 meses para resolver esse problema. Se não resolver, aí nós vamos para a última ratio, que é a paralisação. Não se pega, não se defende. Ou vocês pagam condignamente, ou vocês capacitam a Defensoria Pública com material humano e material financeiro, ou então vocês nos paguem condignamente. Eu, como presidente da OAB, não posso admitir que o meu inscrito receba abaixo da tabela, porque ele tá cometendo uma infração ética. E eu, OAB, estou acobertando e validando essa situação. Não pode, isso não pode. Então, esses 2 pontos são pontos assim, importantíssimos para a elaboração da nossa plataforma de gestão para a OAB. Uma gestão para o advogado. Já deixo claro aqui que eu estou com 69 anos, não vou fazer reeleição, é uma só. Eu sou contra a reeleição na seccional, não nas subseções, porque é uma outra realidade. O pessoal do interior tem uma outra realidade. Aqui em São Paulo, na capital, não pode ter mais de uma reeleição. Não tem porquê. São quase 500 mil. Será que não aparece nenhum líder para substituir o presidente? Eu sou contra. E outra coisa, usar a ordem como trampolim político depois para cargos políticos partidários. Ora, então você não foi servir a ordem, você foi se servir da ordem. E não é isso, nós não ganhamos nada para trabalhar. Pois não. Permita-me interromper um minutinho, que tem uma pergunta que chegou aqui. Por favor, interrompa mesmo. Tem uma pergunta que chegou aqui de um ouvinte que é advogado, né? E ele quer saber sobre a anualidade, a mensalidade da ordem, né? Há espaço para redução da mensalidade? O valor que é cobrado hoje é justo, na sua opinião? Olha, eu vejo o seguinte, eu vou tomar posse, vou assinar o livro de posse aqui, e na folha do lado vai estar o ato número 1. Esse ato número 1 será uma auditoria e rastreamento da OAB, da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, e da CAASP, que é a Caixa de Assistência. Porque eu preciso saber o que eu tenho em caixa, o que eu tenho de dívida a pagar. Olha, eu não sou administrador de nada, em criminalista não sabe fazer nem conta de dosimetria de pena, que a gente erra. Mas eu tenho que saber o que eu tenho em caixa para administrar. Saber o corpo de funcionários que eu tenho
para pagar as dívidas trabalhistas. Só esse ano aqui parece que reservaram 9 milhões de reais para dívidas trabalhistas. Mandaram embora a gente aí com 20, 23 anos de casa, que não podia mandar porque tinha estabilidade. Então, as indenizatórias lá são altíssimas. Mas, enfim, isso é o que eu tenho que ver. De posse desses dados, eu vou saber se a anuidade de hoje é o suficiente para fazer frente às despesas e se é trabalhar para reduzir. Se não é, como é que nós vamos arrumar receita sem onerar o advogado para cobrir as despesas e criar na ESA, porque nós temos o projeto, já está pronto, é o projeto, nós temos já pós-graduação, mas nós agora queremos o mestrado e o doutorado. E vamos buscar ajuda na USP, na nossa querida Faculdade das Arcadas. Não quero nenhuma atividade com entidade particular. Porque você veja, a ESA hoje, você entra no site da ESA, você cai num site de uma empresa privada, de um grupo potentíssimo, que tem como um dos seus muitos braços um tal de EBRAD, né? O grupo Anima, que é dona das faculdades São Judas Tadeu. Eu não entendo como foi feito esse convênio, essa participação. Não sei, não teve licitação, não teve chamamento à concorrência, não sei como é que foi feito isso. E agora, mas a ordem não precisa, a legislação não exige licitação. Mas que seja, mas a moralidade exige, porque o dinheiro é nosso, o dinheiro é do colega. Eu preciso ver como é que está isso aí. E vou criar um plano de fidelidade. Então, cada curso que o colega fizer na ESE, nós vamos ter, a maioria dos cursos serão gratuitos, mas aquele que for pago e ele pagar, cria uma fidelidade, uma pontuação. E esta pontuação vai servir para desconto na anuidade do próximo ano. Isso é um plano que já está estudado pelo Vitor Hugo, que participou da administração da Ordem, conhece muito a Ordem. Eu não tenho a pretensão de conhecer tudo, mas aquilo que eu conheço eu vou fazer. E aquilo que eu não conheço, eu trago gente capacitada para atuar. Então, é uma preocupação gigantesca. Você veja, em meio à pandemia, escritórios fechando, pessoas tendo dificuldade para comer. A classe da advocacia está muito empobrecida. Tem gente fazendo audiência de custódia por R$30. O sujeito precisa levar a feira para casa no final na sexta-feira para a esposa, para os filhos. Então, essa é uma preocupação grande. A Ordem atendeu, não sei, acho que 50 mil pessoas e pagou lá R$100, depois 150. E cobra uma vacina da gripe 52. E se o advogado não paga a Ordem, olha, eu nunca vi isso. Protesta e entra com ação de cobrança e execução. Peraí, a Ordem não é instituição financeira. Você vai protestar um colega que está passando necessidade, que está com a água até o nariz, você vai afundar a cabeça dele? Não. Chama o colega, olha, você deve tantas anuidades. Como é que você pode pagar? Vamos estudar caso a caso, vamos fazer um grande mutirão para resolver a situação dos nossos colegas. Isso é o que tem que ser feito. E isso é o que será feito. Essa é a plataforma de pré-campanha e é o que será feito em caso não. Eu vou ganhar essa eleição. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Mário de Oliveira Filho. Dr. Oséias, por favor, mais uma pergunta aí para o nosso entrevistado, candidato à presidência da OAB de São Paulo. Ainda pré-candidato, viu que a chapa vai ser registrada agora por esses dias. Perfeito. Eu queria ainda, doutor Mário, implorar ainda do seu plano de proposta de plataforma para candidato a presidente da OAB, ainda duas questões que me intrigam. Primeiro, quando você se referiu, doutor Mário, a respeito daquele problema da tabela dos honorários para o júri. Eu queria saber o seguinte, claro que você, sendo criminalista, está muito preocupado com as questões criminais, mas a OAB não cuida só disso, vai ter que cuidar também de outras áreas que são muito importantes e muito carentes, como por exemplo, o caso de família, casos consumeristas, que são muito importantes para a sociedade inteira, e a OAB tem esse papel complementar do Estado, onde ele está falhando, não tem defensoria pública, ele aparece para fazer esse trabalho que é meritório, é importante
indeclinável, não pode ser retirado isso. Acho até que, mesmo que não pudesse cobrar o valor integral da tabela, claro, não vão amesquinhar e fazer com que a remuneração do advogado seja tão humilhante, tão decrépita como está sendo essa de você pagar, como você acabou dizendo aí, valores irrisórios por um júri que não tem cabimento. Ainda que não seja a tabela integral da OAB para o atendimento dos advogados particulares, que são geralmente os grandes renomados que são procurados, porque o júri é um trabalho criminal altamente especializado e é uma grande vitrine também para a advocacia criminal, né? Muitos até aceitam fazer isso até para poder se promoverem e aparecerem. Todavia, é preciso ficar muito atento também nessas outras duas ações. E gostaria que você dissesse também quais os seus planos com relação à suplementação da assistência judiciária para o pessoal, tanto no ramo da família como consumerista. E uma segunda pergunta também importante que eu acho que devemos começar. Eu gostaria de saber se você está a par do orçamento integral da arrecadação da OAB e como esse valor é aplicado e como é distribuído para as subseções, para dar uma noção para os seus eleitores e nós, advogados, possamos entender bem o que você vai fazer com esse montante de dinheiro que parece que é bastante expressivo, que é arrecadado pela OAB e o destino que a ele é dado. Bom, vamos lá. Eu vou começar pelo final. A OAB arrecada na casa de 400 milhões de reais por ano. E isto também sofre acréscimo com o exame da ordem, que tem os custos, aquela coisa toda. Enfim, é um valor expressivo maior que muitas cidades do interior de São Paulo e do Brasil, né? É um negócio muito grande. As nossas subseções são díspares. Nós temos subseções, por exemplo, como Rosana, lá no extremo noroeste do estado, que tem 45 inscritos. Nós temos Campinas com quase 20 mil inscritos. Nós temos Santos com mais de 14 mil inscritos. Temos Ribeirão Bonito com 90 inscritos. O problema do exercício da advocacia e da manutenção da vida do advogado e da ordem é o mesmo, tanto para grande como para pequena subseção. O que difere aí é exatamente o seu tamanho e a sua importância política. Então, esse olhar humano tem que ser revisto. Nós não estamos lidando com números, estamos lidando com gente, com advogados. Então, o meu colega lá de Rosana, o meu colega de Ribeirão Bonito, ele tem necessidade. Eu fui fazer uma visita, um dia chuvoso, friorento, nós tivemos que ser recebidos numa quadra de esportes de um clube particular lá, porque a casa nem comporta, nem tem casa, não comporta. Então, são coisas assim absolutamente incompreensíveis. Essa divisão de verbas tem que ser revista. Nós temos que acabar com esse negócio de o presidente da subseção ter que vir aqui para São Paulo com o pires na mão e enfrentar situações, mas você não me apoia, você vai me apoiar, precisa trocar a válvula hidra lá da sua subseção, né? Precisa trocar aquela porta, a maçaneta quebrou. Não pode, isso é humilhar. Nós temos que ter uma divisão equitativa e temos que olhar para a pequena subseção. A grande sabe se virar. A grande tem fundo de caixa, ela tem o repasse da ordem, e ela tem como se virar até politicamente. Agora, aquela cidadezinha pequenininha, minúscula, ela precisa de um apoio diferenciado. Isto vai ser revisto de acordo com o orçamento da ordem, que nós não sabemos quanto é, porque essa tal de transparência da ordem, aquilo é uma caixa preta que ninguém consegue entender o que está escrito ali. Já pedi convoquei pessoas mais habilitadas do que eu e falaram, isso aí é um negócio que cabe qualquer coisa aí. Não é especificado, não diz para onde foi, de onde veio, enfim. Então, tudo isso nós vamos arrumar. E as subseções, eu quero criar, inclusive, ainda não tenho um nome para isso, vou chamar de colegiado para poder facilitar, uma questão aí só de semântica. Um colegiado das pequenas subseções, aquelas que têm até 300 inscritos. Eu quero ouvir a realidade. Por exemplo, o nosso conselho, nosso futuro conselho, quando a chapa for registrada, ela é formada por muitos jovens com 3 anos de inscrição na ordem. Puxa, mas alguém com 3 anos pode ser conselheiro? Deve. Porque a visão desse menino, desse jovem advogado, dessa jovem advogada,
com 3 anos de formado, os problemas que ele enfrenta é totalmente diferente dos meus problemas que enfrento todos os dias com 44 anos de estrada. Então, eu preciso ter essa pessoa dentro do conselho para trazer a realidade deles. Então, nós vamos modificar essa visão com as pequenas subseções e os repasses serão revistos todos eles. Vamos realinhar isso aí. Isso não tem a menor dúvida. Quanto à questão dos outros colegas, sim, eu não sou advogado, não serei presidente da advocacia criminal, serei presidente da advocacia paulista. Eu tenho que resgatar a dignidade deles. O trabalho feito pelos colegas na área civil, no direito de família principalmente, tem que ser condignamente remunerado e está abaixo da tabela. Não pode ser abaixo da tabela. Não pode, ou então se muda a tabela. Porque ter um regulamento, ter uma lei que existe para ser desrespeitada, essa é uma das excentricidades brasileiras, né? A lei que não pegou. Pô, como não pegou? Ninguém quer usar a lei. Como ninguém quer usar a lei? Tá todo mundo doido? Tem que usar a lei. E neste ponto, nós temos um trabalho importante, que será uma verdadeira, não uma paisagem, um cenário, uma verdadeira comissão de acompanhamento legislativo em São Paulo e lá em cima em Brasília. Eu tenho que chegar lá em Brasília, o advogado, o presidente tem que sair da cadeirinha dele, ir a Brasília, ao Congresso Nacional, lá onde emana poder, bancada dos deputados federais em São Paulo, bancada dos senadores por São Paulo. Eu sou presidente da OAB, represento 500 mil profissionais. Multiplique isso aí por 3, né? Tem a mulher, ou tem o marido, tem o filho, ou tem gente que tem 2 mulheres, 2 maridos, 5 filhos. Então, isso são votantes. Esta lei que o senhor vai aprovar não interessa para a advocacia. Doutor Zé? Interessa. Por exemplo, nós temos uma lei agora, de 2019, que eu espero que não seja votada agora e caia para o ano que vem, porque aí nós vamos interceder, é a lei de desjudicialização com relação aos cartórios de títulos de protestos, que poderão executar títulos judiciais e extrajudiciais, afastando o advogado. Nós já temos, não precisa de advogado para ir ao cartório. O cartório está fazendo o papel da advocacia, está fazendo concorrência. Vai lá, faço inventário, faço união estável, até demarcação de terreno pode fazer. Ora, isso precisa de um advogado. Meu amigo, uma coisa, você vai fazer união estável. Quantas uniões estáveis você já assinou? Você já revogou todas? Você tem quantos filhos fora do casamento? Teve questão da herança. Isso são pontos estratégicos e táticos de um profissional capacitado para fazer isso no cartório. Veja o que está acontecendo agora. Oi? Não, pois não. Conclua aí que eu tenho mais uma pergunta para o senhor aí, só para a gente não estourar o tempo. Tá. O pacote funeral. Você morre um parente, uma pessoa querida, então vai lá, a empresa vem, esses morgues particulares, né, que você faz o velório, ele te vende a decoração, a vela, as flores, o caixão, e já pergunta para o sujeito lá, a pessoa que está aturdida com a perda de um parente, o senhor sabe como faz para tirar o atestado de óbito? Não, não sei. Não, pode deixar que nós cuidamos de tudo por uma pequena taxa. A pessoa falecida deixou bens. Deixou, mas precisa saber isso agora? Não precisa, porque você vai ter um prazo de 30 dias. Nós temos já um pacote completo, que inclui também o inventário. Quer dizer, tirou a gente, tirou o advogado. É o pacote funeral, você vai lá e já tem tudo. E outras atividades cartorárias que não são atividades de cartório. Né? Isso tem que ser feito por um advogado. Então, em resumo, seria isso, para não estourar totalmente o tempo. Vamos lá, então, para a última pergunta para o senhor, que é a seguinte. Qual é a avaliação que o senhor faz de abusos que foram cometidos em investigações de operações policiais e judiciais dos últimos tempos em relação a escritórios de advocacia? Invasão de escritório para pegar documento, a questão de preservação, né, que o advogado tem para o exercício da sua profissão. Como é que o senhor está vendo esse momento que nós estamos atravessando com ativismo judicial, com até um certo espetáculo de algumas operações que têm acontecido, e o que o senhor pretende fazer como presidente da Ordem dos Advogados aqui em São Paulo, caso venha a ser eleito nessa eleição de novembro, em relação a esses ataques que são feitos a escritórios de advocacia? Olha, eu me sinto muito à vontade
nessa campanha, pré-campanha, porque eu não preciso dizer o que eu vou fazer. Eu tenho passado, eu tenho história. Quem não tem história, inventa ou enrola. Eu tenho história. Eu fui presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas em 2004 a 2006, exatamente na época mais crítica, mais dura de invasão de escritórios de advocacia. Inclusive de um renomado professor da USP, nós tivemos uma cena ali patética, tragicômica. Um colega nosso deitou em cima do computador do HD dele, segurou e falou: isso aqui você não vai levar. Isso aqui está o escritório dele. Então você vai junto. Então vocês me tirem junto. Eles quiseram tirar o advogado agarrado junto. Foi um troço. Mas para ver como é a coisa. Eu cansei de enfrentar Oliveira Neves, o escritório na Paulista. Fui para lá. Foi uma cena assim de patética, de guerra. Tinham vários ônibus da Polícia Federal, aqueles ônibus pretos, escrito Polícia Federal, um bando de jovenzinhos bombados lá, com bataclava, fuzil, metralhadora, bazuca para derrubar avião, para invadir o escritório de advocacia. Abriram um cofre lá que tinha uma questão de um exame de paternidade que estava lacrado. Destruíram famílias, prenderam todo mundo, levaram estagiários, a tia do cafezinho. Depois de todo esse estardalhaço, acabaram com a vida do Oliveira Neves. Sabe o que aconteceu? Ele foi absolvido em tudo. Veja só que absurdo. Então eu estou acostumado com isso. Estou acostumado a enfrentar esses ditadorzinhos de plantão que existem no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, no legislativo. Eu estou acostumado. Para mim não vai ser novidade. E a ordem não é lugar para o sujeito aprender a advogar. Por isso eu sou contra candidatos que não sejam advogados de carreira. Você tem que ter uma vida na advocacia para saber enfrentar uma situação dessa. Vou continuar fazendo o que eu fiz, lutando, defendendo. Agora, quando o advogado, ele é o alvo da investigação, trabalhou para um traficante, recebeu lá o seu dinheiro, acabou, isso não quer dizer nada. Mas ele trabalhou para o traficante, recebeu um pacotinho lá de 500 gramas de cocaína, ele deixou de ser advogado. Ele é um bandido. Ele tem que sair ele tem que ser excluído da ordem. O advogado que se propõe ao papel de ser pombo-correio de facção criminosa, no Brasil inteiro isso, não é advogado. É uma pessoa que tem uma carteira da ordem e que usa isso contra o próprio exercício da profissão. Ele tem que ser excluído da ordem. Mas veja, um juiz para condenar um membro de uma facção tem escolta policial militar, e tem que ter mesmo. E nós, advogados, quando vamos para o Tribunal de Ética e vamos excluir um membro do PCC, como é que a gente fica? Nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, como é que a gente faz com isso? Quem nos protege? Mas nós temos que fazer. Eu sempre cito esse exemplo de Davi, quando ele estava no meio do exército de Israel, e Golias chegou lá e tem homem para lutar comigo? Davi, com 13 anos, esquálido, levantou e foi. Será que ele pensou, vai dar certo? Eu vou me dar bem? Não. Ele fez o certo. Ele pensou, o certo é eu enfrentar esse homem que desafia o meu Deus. Foi lá e enfrentou. Então, tem momentos, e quase acho que estão todos os momentos da vida, que nós temos que fazer o certo, independentemente se vai dar certo ou não. O certo é lutar? Vamos lutar. Então, a advocacia, o verdadeiro advogado, será defendido. Por exemplo, essa questão de sala de Estado maior para advogado é uma coisa muito questionada. Porque se você for preso no exercício da profissão, é uma coisa. Se você for preso usando a tua profissão para a prática de crimes, é outra. Será que é a mesma vantagem que ele tem que ter que o outro advogado? Isso é uma questão polêmica que vem se arrastando há muito tempo e não se há uma definição. Então, vou continuar lutando, sem dúvida nenhuma. Desculpa, tinha mais uma segunda parte da pergunta? Da minha parte, não. Era só sobre as prerrogativas dos advogados aí, era exatamente isso. Doutor Mário, estouramos o tempo aqui, mas foi muito bom. É um prazer sempre conversar com o senhor. É um advogado que está aí à frente de um processo de liderança para campanha, para a presidência da OAB. Muito obrigado por nos atender, um abração e boa sorte aí nessa campanha. Certamente voltaremos a nos falar em outro programa aqui do Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes. Doutor Oséias, o meu sempre respeitoso cumprimento ao senhor, que dignificou a magistratura, dignifica ainda, é um paradigma da honradez que nós precisamos tanto para os magistrados que estão chegando aí, e muitos que estão aí, que tem que se espelhar na sua imagem profissional, na sua imagem de homem. Pedro Franco, meu carinhoso abraço para você, mas um carinhosaço abraço para o Pedrão. Eu falo dele, eu vejo ele lá com aquela beca no meio do plenário, um homem de 2 metros de altura,
era uma vantagem imensa contra mim, que tinha 1,60 m de altura. Doutor Mário, obrigado pelo carinho. Um abraço para o senhor, viu? Eu gostaria de fazer um registro final, apenas, Marinho, para dizer que eu privei da amizade e do carinho do seu pai. Eu fui muito amigo dele, gostava muito dele, a gente se dava muito bem. Muito obrigado, doutor Oséias, muito obrigado. Fico feliz. Essas coisas me emocionam muito. Meu pai, meu pai foi meu ídolo. Ele era muito boa, era muito boa gente, muito boa gente. Era um grande amigo. Muito obrigado. Carinhoso abraço. Obrigado.